Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindo ao programa de rádio Igreja Açores de domingo, dia 29 de junho, uma semana depois das ordenações diaconais e da Igreja Açoriana ter vivido o Jubileu dos Sacerdotes. Um fim de semana recheado de festa, em que de uma só vez a Diocese ficou enriquecida com 7 novos diáconos permanentes, a quem o Bispo de Angra pediu para serem ministros servidores da Esperança. É também com esperança que os escuteiros vão celebrar o seu centenário na região entre os dias 22 e 25 de agosto, na Ilha Terceira. Mais à frente falamos com o chefe da Junta Regional, João Carlos Tavares. Para já, vamos à atualidade regional. Esta semana, na segunda-feira, ficaram a conhecer-se as novas colocações dos sacerdotes para o próximo ano pastoral. Ao todo, são 37 colocações em 16 das 17 ouvidorias da Diocese. A missão da Igreja é mais ampla do que uma paróquia específica e a vocação sacerdotal é, por sua natureza, uma doação constante. Os padres são enviados onde são mais necessários, segundo o discernimento da Diocese e as necessidades pastorais do povo de Deus. As palavras são de Dom Armando Esteves Domingues, no preâmbulo do decreto, onde explicita as mudanças e os critérios que estiveram na sua base. Desde logo, a anuência prévia das comunidades e também dos sacerdotes. O fim das provisões há de tempos que dificultam a estabilidade das comunidades que nunca sabem quanto parte o sacerdote. Em declarações ao programa de rádio Igreja Açores, o vigário-geral da Diocese, cônego Gregório Rocha, explica o sentido destas mudanças. Sem dúvida que foi uma mudança maior do que aquilo que estávamos habituados, no sentido em que movimentou mais gente, não é? Não é normal movimentar tanta gente de uma vez, mas creio que as razões que levam a esta movimentação são fundamentalmente, por um lado, termos em conta esse plano pastoral que nos conduz até aos 500 anos, depois também a estabilidade que isto requer nas colocações, portanto, nas estruturas paroquiais. Além disso, também permitir uma maior coordenação pastoral que se reflita não só a nível geral da Diocese, mas que possa ser concretizada nas diversas ouvidorias e nas paróquias, não é? Porque há aqui todas estas mudanças que agora se propuseram para este ano, ou que se concretizam para este ano, têm também em conta encontrar alguma estabilidade não só nas paróquias, mas também nas ouvidorias. O sacerdote acrescenta ainda alguns dados que explicam muitas das mudanças operadas. Portanto, é verdade que nós tínhamos 12 padres há tempos, evidentemente que isso deixa-nos em nós padres sempre para que é que me vou empenhar muito, se eu não sei se sai hoje, se sai amanhã, mas a juntar a estes 12 padres que estavam há tempos, nós temos 15 padres que pediram para sair por razões diversas, nós temos 15 padres que pediram para sair, temos 4 padres que estão ligados a serviços diocesanos e que precisavam, embora não deixando de ter paróquia, precisavam ser aliviados, e portanto isto já nos está a dar aqui quase 30 padres, não é? Mais ou menos. E depois, claro, naturalmente, também queria fazer referência, nestes números, há 3 padres a quem nós é que pedimos antecipação, uma saída antecipada. São 3 em que isso acontece, os outros, temos 13 nomeados há tempos, 15 que pedem para sair e 4 ligados aos serviços diocesanos. Agora, é importante nós percebermos que mexer com esta gente toda, no todo da nossa diocese, uma diocese geograficamente, como nós conhecemos, dispersa, dividida em muitas ouvidorias, mexer com esta gente toda não é uma tarefa fácil e naturalmente não se consegue responder a tudo. O cônego Gregório Rocha fala, por outro lado, de um diálogo amadurecido com todos os sacerdotes e também com leigos das diferentes comunidades. Mas há aqui um diálogo muito grande, longo. Isto não foi um diálogo que se concretizou em 2 ou 3 dias. Portanto, há um diálogo do Sr. Bispo, sobretudo do Sr. Bispo, mas também dos vigários, com todos os padres, que
que saíram ou que vão sair. Há um diálogo com todos esses padres, um diálogo que foi amadurecendo progressivamente, foram ouvidos mais do que uma vez, escutou-se as suas preocupações, as suas inquietações, foram escutados os ouvidores, e também, sobretudo naquelas ouvidorias onde o Sr. Bispo já fez a visita pastoral. Evidentemente que o Sr. Bispo foi escutando, nem sempre de uma forma formal, mas de uma forma informal, foi escutando muitas pessoas e na sua passagem pelas paróquias e pelas ouvidorias, isso muitas vezes não aparece assim à vista, o Sr. Bispo ouve muitas pessoas, escuta muitas pessoas e, claro, tudo isto vai fazendo parte deste diálogo que ele vai realizando, sobretudo depois com os padres a quem é pedido uma mudança. Claro que aqui se podia pôr a questão, e os conselhos pastorais são ouvidos, não são ouvidos. Talvez poderia dizer que os nossos conselhos pastorais, muitas vezes, em alguns lugares ainda não existem, noutros existem, mas falta-lhes talvez a consciencialização de serem representativos, da representatividade de uma paróquia, ou no caso do Conselho de Ouvidoria, portanto, são ouvidos, mas não são de uma forma formal, até porque muitas vezes também eles não têm o sentido da representatividade. As mudanças agora operadas obedecem a uma procura de estabilidade que possa ser construída e validada nos próximos anos, em que a Diocese caminha para o jubileu da sua fundação. 500 anos em 2034. As colocações agora decididas têm em conta já os desafios destes anos. E, aliás, estou convencido que o Sr. Bispo, agora com base nas visitas pastorais que já realizou, não é? E a experiência que tirou daí, e como bem disse a Carmo, naquelas duas ouvidorias, portanto, há todo um trabalho ali que envolveu praticamente toda a gente e todas as estruturas, não é? E isso permitiu realmente já uma reorganização da própria ouvidoria ou da própria ilha. Em termos territoriais, porque naturalmente nas ouvidorias de Santa Maria e da Graciosa, elas já estão harmoniosamente definidas, porque é um só, a ilha corresponde ao concelho e portanto é sempre mais fácil do ponto de vista territorial, mas naquelas onde efetivamente existe mais do que um concelho e existem muitas comunidades dispersas, comunidades paroquiais, esta ideia de junção, não para anular a especificidade ou a identidade de cada uma das comunidades, mas para potenciar os seus serviços, não é? Certo, absolutamente. E esse é o caminho que pretendemos continuar a implementar em toda a Diocese. Portanto, fazer um caminho em que se permita essa reestruturação, que facilite o trabalho, que torne mais fácil poder chegar a todas as coisas, a todas as pessoas, evidentemente que, como dizia, sem anular a realidade da paróquia, sem anular a identidade daquilo que é cada comunidade, mas podermos reunir esforços no sentido de se tirar o maior proveito, se assim posso dizer, o maior proveito de todas as forças vivas que existem nas nossas comunidades, e isso quando em zona ou em unidade pastoral, evidentemente que se torna mais fácil, não é? Até poupamos pessoas, o exemplo das duas ouvidorias anteriores que já referimos, que se poupa um padre em cada uma delas, porque também a falta de padres vai começar a sentir-se cada vez mais, não é? E, portanto, o caminho terá que ser esse, acho que se impõe necessariamente que seja esse caminho, é a orientação que vem dos grandes dois conselhos que ajudam o Sr. Bispo, ou que ajudam o Sr. Bispo, que é o Conselho Pastoral Diocesano e o Conselho Presbiteral. Portanto, está aí o grande empurrão, digamos assim, para se poder chegar às diversas ilhas e ouvidorias e ir procurando realmente encontrar a melhor forma de criar essas estruturas que permitam um maior rendimento e um maior aproveitamento do trabalho que tem de ser feito em cada uma delas. As provisões dos sacerdotes, isto é, o tempo de duração de uma colocação sacerdotal é de 6 anos, em regra, exceção feita às Ilhas do Corvo e das Flores. Nos serviços, as nomeações dos diretores são por um período de 3 anos. O movimento dos sacerdotes acontece geralmente no mês de setembro, princípios de outubro. As colocações foram anunciadas na segunda-feira, um dia depois da celebração do Jubileu dos Sacerdotes.
Uma celebração mais longa que teve 2 momentos, por assim dizer, a homilia e a ordenação dos diáconos. Na homilia, Dom Armando Esteves Domingues agradeceu aos padres o seu trabalho e a sua vocação. Obrigado, já o disse, por tudo o que sois nas comunidades cristãs. Mas obrigado por estardes aqui e construirdes em unidade com os bispos, agora comigo também, a comunhão no presbitério, essencial à missão desta igreja local. Nascemos todos, como dizia Paulo, um só em Cristo pelo batismo. E assim também, parabéns porque sois esta semente de unidade nos seios das comunidades. Porque não nascemos bispos, padres ou diáconos. Nascemos todos iguais em Cristo e pelo batismo. Porém, o Senhor, por amor, nos distinguiu, porque nos ama e precisa de nós ao serviço das comunidades. Assim, não admira que eu diga, para além do obrigado e dos parabéns, diga que é com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus que celebro convosco as maravilhas do Senhor. O jubileu é Ele, é Cristo a nossa esperança. Oxalá seja ocasião para uma renovada conversão a Cristo, sempre rico de misericórdia para conosco, que fomos por Ele chamados a ser também ministros da mesma misericórdia. A partir da liturgia proclamada e especificamente da pergunta feita por Jesus aos discípulos, quem dizeis vós que eu sou? O bispo de Angra lembrou que esta é a pergunta que hoje todos devem fazer em prol de uma verdadeira comunhão íntima com Jesus. Não vou perguntar à Assembleia quem dizeis que são os padres ou os diáconos, mas Cristo naquele dia fez uma sondagem e continua a fazê-la em cada dia. Pedro, sempre o primeiro, tu és o Messias, o meu Salvador, não procurarei outro. É uma pergunta que também nos interpela a nós ordenados. Diria mesmo que nos abala no mundo em que a atitude de muitos cristãos parece ter-se acomodado na esteira da secularização. E também a de muitos padres parece ser mais para falar de Jesus que para ouvir e lhe responder. A pergunta acompanha-nos e não pode ter uma resposta vaga. Conhecê-lo, de facto, implica todo o nosso destino humano e espiritual. Conhecer significa segui-lo e viver para ele e nele. Conhecê-lo significa aproximar-nos da humanidade perfeita que ele é. Quanto mais progredirmos no conhecimento dele, mais compreenderemos quem somos e o que significa o nosso ministério. Depois, deixou 2 desafios. O primeiro, que deem um novo ímpeto na construção da fraternidade sacerdotal. Sois chamados à unidade e à comunhão. O Papa estava a olhar para Roma, padres de tantos países, tantas ordens religiosas, padres da diocese, um mundo não muito difícil, não muito fácil de governar, digamos assim. E lembrava, Jesus pediu ao Pai que os seus fossem um. Também eu lembrava hoje Paulo, somos um em Cristo. O presbitério é chamado a ser, o presbítero melhor, é chamado a ser homem da comunhão, pois ele é o primeiro que a vive, alimentando-a continuamente. Sabemos que hoje esta comunhão é impedida por um clima cultural que favorece o isolamento ou a autorreferencialidade. Nenhum de nós, ninguém, está isento destas ciladas que ameaçam a solidez da nossa vida espiritual e a força do nosso ministério. Desejo, dizia o Papa, e eu faço minhas as palavras, que cada um recupere a serenidade no seu ministério. Mas precisamente por isso peço-vos um novo ímpeto na fraternidade presbiteral, que mergulha as suas raízes numa sólida vida espiritual, no encontro com Ele e na escuta da sua palavra. Alimentados por esta linfa, diria eu, conseguiremos viver as essenciais relações de amizade.
No segundo momento, pediu credibilidade e exemplo. Sois chamados a ser sacerdotes credíveis e exemplares. Palavras do Papa, que continuava: peço-vos, com o coração de pai e pastor, esforcemo-nos e ajudemo-nos todos nesta tarefa. Estamos conscientes dos limites da nossa natureza e o Senhor reconhece-nos profundamente. Mas o Senhor conhece-nos profundamente. Recebemos uma graça extraordinária. Foi-nos confiado um tesouro precioso do qual somos ministros, servidores. E ao servo pede-se felicidade. E finalmente acrescentou um pedido: que tudo isto seja vivido em sinodalidade. Somos chamados a aperfeiçoar o estilo sinodal de viver o ministério a que hoje todos somos chamados na Igreja. Eu gostaria de ser o primeiro. Ajudemo-nos uns aos outros, logo a partir das equipas sacerdotais, das ouvidorias, dos conselhos e serviços pastorais com os leigos. A sinodalidade é a concretização prática da comunhão no seio das comunidades cristãs para as tornar capazes de evangelizar melhor, de desenvolver uma cultura nova na sociedade baseada no diálogo respeitoso, na aceitação dos diferentes e na convivência fraterna com todos. Sem a sinodalidade, dizia estes dias o Papa Leão XIV, sem a sinodalidade tudo murcha. Ela não foi invenção do Papa Francisco nem de Paulo VI, que criou o Sínodo dos Bispos, mas uma característica essencial da Igreja desde os seus inícios. Então, a todos, esta sinodalidade exige docilidade ao espírito e uma cultura sinodal que só poderemos adquirir com treino. Entende-se assim o desejo do Papa de que todas as comunidades sejam ginásios de fraternidade. Num tempo em que tantos vão ao ginásio, a este podemos ir todos, não se paga nada. A primeira parte da homilia foi dedicada sobretudo aos padres. A Diocese celebrou o Jubileu dos Sacerdotes, num mês particularmente centrado neles, por ser o mês do Sagrado Coração de Jesus. 9 padres da Diocese celebraram os 25 anos da sua ordenação e receberam, no final, uma bênção papal. Neste jubileu foram ordenados 7 diáconos permanentes, de uma só vez, foi o número mais elevado na Diocese. 4 homens casados, 3 solteiros. Formaram-se no seminário de Angra nos últimos 4 anos e quem os apresentou para pertencer à Ordem dos Diáconos foi o reitor, o padre Emanuel Valadão Vaz. Aproximem-se os que vão ser ordenados diáconos. Reverendíssimo Padre, pede a Santa Mãe Igreja que ordeneis estes nossos irmãos para o mistério do diaconado. Segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que os apresentam, atesto que foram considerados dignos. Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a Ordem dos Diáconos. Graças a Deus. A eles, o bispo de Angra pediu entrega e serviço. O diácono, inspirado pelo exemplo de Jesus, consagra para sempre toda a sua vida para lavar os pés da comunidade e partilhar o pão da palavra que alimenta, traz vida e esperança. Segundo o mandato do bispo, e agora aqui enumero algumas das tarefas, vamos dizer assim, para que também todos as conheçamos, pertence-vos formar na doutrina sagrada o povo de Deus, presidir às orações, celebrar os batismos. Não significa que os padres deixem de fazer batismos, mas faz parte também do vosso ministério. Assistir ao matrimónio e abençoá-lo em nome da Igreja, levar o viático aos defuntos e presidir aos funerais. Exercereis o ministério sempre na caridade. O vosso comportamento deve levar a que todos reconheçam
Em vós, um verdadeiro discípulo de Cristo que veio para servir e não para ser servido. O diácono nunca é uma espécie de vice-pároco, pároco de segunda ou até mesmo o ministro a meias. O diácono, a ordem dos diáconos, é uma autêntica ordem, como é a ordem dos presbíteros e dos bispos. Dignificai-a também como corpo. Finalmente, já sois um corpo muito visível na Diocese. Aqui estão presentes 9 diáconos, mas já mais alguns que não podem hoje estar presentes. O dia terminou com um jantar convívio no seminário, animado particularmente pelos sacerdotes que completam 25 anos de ordenação. Foi também o grupo mais numeroso ordenado de uma só vez no seminário, na ocasião, em 2000, pelo então Bispo de Angra, Dom António de Sousa Braga. Este fim de semana, Roma está a viver o Jubileu dos Sacerdotes. Sexta-feira foi o dia do Sagrado Coração de Jesus, um dia de oração especial pela santificação dos sacerdotes. O último documento publicado pelo Papa Francisco, Dilexit Nos, Amou-nos, foi justamente sobre o coração, um convite a voltarmos a atenção para o centro, para o motor do caminho. Aos seminaristas e padres, o atual Papa Leão XIV insistiu no convite do seu antecessor. Descer ao coração, às vezes, até pode assustar-nos, porque nele também há feridas. Não tenham medo de cuidar delas, disse o Papa. Deixem-se ajudar, porque é precisamente dessas feridas que nascerá a capacidade de estar ao lado daqueles que sofrem. Sem a vida interior, nem mesmo a vida espiritual é possível, porque Deus fala-nos precisamente ali, no coração. O Papa pediu depois padres autênticos, sem máscaras, e sublinhou a necessidade de aprender a discernir com momentos diários de silêncio, meditação e oração. De 8 a 11 de julho, na Ilha Terceira, os acólitos da Diocese vão estar a celebrar o seu jubileu na 9ª peregrinação diocesana de acólitos. É a primeira vez que vão à ilha onde está situada a Catedral e, por isso, uma das iniciativas é justamente uma catequese litúrgica sobre a Igreja, sede do Bispo. Esta é a 9ª peregrinação que fazemos. Nós estivemos suspensos na altura da pandemia e no ano a seguir. E ainda não tínhamos feito a peregrinação à Ilha Terceira e estando lá a nossa catedral, a Sé, achamos que seria bonito a peregrinação ser feita propriamente no centro da Diocese, rumo à Sé Catedral, fazendo a peregrinação para lá. Vai acontecer no dia 8, 9 e 10 deste próximo mês de julho. E vamos nos concentrar na cidade de Angra. O alojamento dos participantes será no edifício do seminário e as atividades propriamente ditas irão decorrer entre o seminário e a Sé de Angra. E utilizamos o título do Jubileu, Peregrinos da Esperança, para esta peregrinação à Ilha Terceira. A peregrinação tem o seu dia alto no dia 9 de julho, como conta ao Igreja Açores o diretor da Comissão Diocesana de Acólitos, Padre Marco Sérgio Tavares. Para já, há inscritos de São Miguel e do Faial, ilhas habituadas a esta iniciativa. Já na Terceira, há uma dificuldade, fruto da herança passada, sobretudo dos anos 80. É difícil criar grupos paroquiais de acólitos com jovens. Alguns grupos já são habituês nestas peregrinações, trabalham durante o ano para angariar fundos para poderem custear o voo, porque agora é só feito através da SATA. Até ao momento nós temos 55 inscrições, grupos de São Miguel e grupos do Faial. E esta ida à Ilha Terceira prende-se essencialmente porque é muito difícil esta pastoral dos acólitos na Ilha Terceira. Alguns parcos queixam-se sempre que é difícil encontrar e fomentar grupos de acólitos. Talvez um pouco da herança que receberam do passado, porque a Ilha Terceira foi a primeira ilha a avançar com ministérios instituídos, quer leitores, quer acólitos. Nos anos 80, penso eu que ainda durante o governo de Dom Aurélio. E esse facto de haver acólitos instituídos em muitas paróquias na Ilha Terceira fez com que, por exemplo, os mais novos se afastassem um pouco deste tipo de serviço. E por isso é difícil, muitas vezes,
criar grupos de acólitos, de jovens, e, portanto, esta ida à Ilha Terceira era também no sentido de mostrar e de dar a conhecer que noutras ilhas esta realidade está presente e talvez entusiasmar e ajudar outros, porque muitas vezes estas coisas acontecem através do exemplo, para ver se também na Ilha Terceira se consegue encontrar e fomentar e criarem grupos de acólitos paroquiais. Os sacerdotes estão mobilizados, mas para já não há grupos de jovens envolvidos no serviço ao altar. A Comissão Diocesana espera que esta peregrinação possa estimular o gosto dos jovens terceirenses por este ministério. O Jubileu dos Acólitos, por ocasião da 9ª peregrinação diocesana, acontece de 8 a 10 de julho, mas o dia grande será a 9, terminando com uma Eucaristia às 6 da tarde na Catedral. Antes haverá um momento de reflexão na Igreja da Misericórdia. Tem sido assim em todos os jubileus realizados na ilha. E este fim de semana, justamente este domingo, realiza-se na Terceira o Jubileu do Espírito Santo, uma novidade integrada na coroação das Sanjoaninas, que habitualmente encerra estas festas de São João. Irmandades de toda a ilha foram convidadas a estar presentes nesta grande celebração, como contou ao Igreja Açores o padre Jacob Vasconcelos, ouvidor de Angra. A coroação das Sanjoaninas, no fundo, é aquela que já costuma acontecer, só que este ano assumiu, digamos assim, um nome diferente, como Jubileu do Espírito Santo. Foi uma proposta que partiu da ouvidoria de Angra, já que as festas do Espírito Santo são a marca principal, podemos dizer assim, da piedade popular, não é? Que une todas as ilhas e todos os recantos do nosso arquipélago. Então foi sugerido que esta coroação das Sanjoaninas, que já costuma reunir as Irmandades do Espírito Santo da nossa ilha, fosse este ano como que rebatizada, salvo seja a expressão, como Jubileu do Espírito Santo. Para quê? Para fundar a dinâmica jubilar, para que fosse valorizado o momento como uma dinâmica inserida no Ano Santo da Esperança, que já por natureza costuma acontecer na própria Igreja da Sé, a nossa Catedral, a Igreja Jubilar por excelência. Portanto, no fundo, é dar uma tónica jubilar, uma celebração que já costuma acontecer, mas estando com uma tónica diferente. O Espírito Santo que nos une e que também tem estado presente na festa das Sanjoaninas. No domingo, depois do dia de São João, sobe sempre até à igreja para celebrar este culto maior dos açorianos. E neste domingo também falamos de escutismo. Nos Açores, em agosto, o Corpo Nacional de Escutas celebra o 100º aniversário. Tempo de festa e de reflexão sobre as sementes de esperança lançadas e que ainda hão de ser deitadas à terra para que ela dê frutos. Por isso, o convidado deste programa Igreja Açores é João Carlos Tavares, o chefe da Junta Regional do CNE. Obrigada por ter aceito o convite. O que é que se vai passar neste centenário? Agradeço o convite para nós estar aqui a conversar sobre os 100 anos do escutismo na região. 100 anos que o nosso tema deste ano é 100 anos da Semear de Esperança e de encontro também ao tema jubilar. E a partir do dia 22 ou 25 vamos comemorar na Ilha Terceira, que foi fundado, quando nasceu o escutismo na região, é 25 de agosto de 1925. Vamos fazer 2 tipos de comemorações, ou seja, integrados aqui, convidamos os grupamentos a quiserem participar nas atividades comemorativas que vão de 22 a 25, tendo ênfase para os rapazes participarem em atividades específicas de centenário, de 22 a 24. Sendo o dia 25 o dia comemorativo do dia mesmo do aniversário, em que temos divididas da seguinte forma: de 22 vamos ter o acolhimento e a abertura do centenário de vários jovens e dirigentes que vêm de várias ilhas, que temos previsto pelas inscrições que já estão à volta de 500 participantes. No sábado vamos fazer atividades de manhã, dividimos por atividades por secção, ou seja, sábado 23, em que de manhã vamos fazer vários jogos por secções, aqui também no centro de Angra, tendo o Relevão, o Jardim Público e outros espaços, divididos por secções. No sábado à tarde teremos a atividade que chama-se o jogo de cidade, ou seja, em que vão dar por agrupamentos fazer também a atividade da parte da tarde do jogo de cidade. No sábado à noite, e previsto já pedimos os espaços, ainda há uns falta confirmar, o que nós temos planeado é na Praça da Velha vamos ter um concerto
da animação escutista, ou seja, temos uma equipa a trabalhar a fazer o levantamento de todas as canções escutistas, tudo o que que foi visto ao longo dos 100 anos, tudo o que foi gravado e que temos em CDs, ou seja, reavivar estas músicas e fazer um concerto de animação escutista tipo Fogo Conselho, em palco com a presença de todos e a animação da noite. No dia 24, que vamos celebrar também o nosso jubileu, de acordo com o que está programado, foi a 25, vamos sair aqui vamos ficar aqui, a concentração será aqui no seminário, vamos fazer o desfile da Rua do Rego, desfile da Rua Sé até à Sé de Angra, e vamos fazer a missa comemorativa do centenário. Temos a enviar convites a todos os agrupamentos, ou seja, o nosso objetivo era termos uma representação dos 73 agrupamentos da região, em que pelo menos algum elemento viesse representar, ou seja, não estava representado, não sei se pode não ser possível, mas vamos tentar que sim, assim seja, de forma a conseguimos ter toda a representação do CNE na região, na missa e no desfile. Também foi já feito um desafio no Conselho de Núcleo da Terceira, porque os dirigentes e associados e os escuteiros do núcleo que não estão inscritos na atividade de 22 a 24 poderão o fazer também vir à missa, que só será outra segunda parte, devido a seguir duas partes das comemorações. E vir à missa, e no dia 25 temos a sessão solene comemorativa na praia, no Conselho da Praia, onde tem a sede da Junta Regional. Nesse dia vai ser cerrada uma placa alusiva aos 100 anos do CNE na região, na sede da Junta Regional, e depois a sessão solene comemorativa com os 100 anos. Em resumo, 100 anos, esse é o programa, são 100 anos de milhares e milhares de atividades e de milhares e milhares de sementes de esperança lançadas junto à juventude. Que balanço é que nós podemos fazer? Naturalmente há de ter havido altos e baixos, mas que balanço é que nós podemos fazer hoje, chegados aqui e agora? O balanço é sempre, penso que é sempre positivo. Eu tenho uma filosofia que é: nós trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para números, ou seja, desde que semeamos algo em alguém, certamente vai ser repetido. E o CNE, a nível dos 100 anos, teve, como sempre, altos e baixos, e teve nos Açores, na década de 80, teve um grande número, uma grande expansão na região, incluindo até no Corvo, ou seja, conseguimos cobrir todas as ilhas. Infelizmente, este ano o agrupamento do Corvo fechou por falta de dirigentes, mas é uma questão que nós temos a trabalhar, ver se novamente se reabrimos. É a única ilha onde não existe agrupamento de escuteiros? Existe, mas só que está inativo. Ok, sim. Temos ideia, era reativar o agrupamento, até com o apoio já foi pedido ao agrupamento das Flores, com uma maior proximidade conseguíssemos reaver. Teve recentemente nestes 100, pronto, o Grande Boom foi crescendo e foi estabilizando. Nós chegámos a ter cerca de 5 mil jovens nas nossas fileiras. Há um crescimento, julgo natural, por falta de jovens, ou seja, nos nascimentos, logo também todo o movimento também sofre com esse efeito, e sobretudo para a pandemia tivemos um decréscimo maior. Porque muitos dirigentes também acomodaram-se, saíram do movimento, e por vezes eu penso que a nossa grande dificuldade, é realmente termos os adultos necessários para que funcione e que motivam os agrupamentos. Temos agrupamentos abertos com cada vez menos dirigentes e que faz com que menos jovens possam aderir até ao movimento. É um trabalho... Sei que é um trabalho que temos que o fazer no recrutamento e numa estratégia de recrutamento de adultos, mas também a formação dos dirigentes do CNE é exigente. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, porque o CNE de facto está sempre na vanguarda. Falou da pandemia, a pandemia, por exemplo, coincidiu também com as questões relacionadas com os comportamentos, com os abusos, etc. E o CNE foi, de facto, a instituição em Portugal, dentro da Igreja Católica, ou pelo menos de inspiração cristã, a primeira a lançar mãos à obra e a colocar no terreno todo um conjunto de medidas cautelares, preventivas,
muito exigentes. Isso também vos coloca, digamos assim, de alguma forma, se por um lado isso tem consequências na exigência e, portanto, se calhar na disponibilidade das pessoas, por outro lado também vos coloca um selo de credibilidade e confiança. Sim, eu acho que cada vez mais temos que ser, o dirigente do CNE tem que ser mesmo estar disposto para o serviço e estar disposto, com a missão de realmente tem que estar preparado para. E cada vez mais a sociedade exige mais de nós e o que tem dito realmente é a formação exigente, mas ficamos mais preparados para atuar junto dos jovens a vários níveis, desde a questão dos abusos, a questão das dependências, tudo o que é a ação do dirigente, da proteção da criança, ou das casas do adolescente e do jovem, como também do próprio dirigente, porque a formação inclui, sobretudo essa que foi referido recentemente, que nós intitulamos o escotismo movimento seguro, ou seja, é uma formação específica obrigatória para todos os dirigentes. Caso não o façam, sai do CNE, ou seja, o mecanismo está assim, recentemente assim, programado, tem que sair. Pronto, também isto tem obrigações, isso é encontrar a OSM, da Organização Mundial do Escotismo, em que também assim o exige, de forma em que o escotismo, em todo o seu todo, de forma global, tenha este selo de garantia, ou pelo menos de credibilidade, em que cada família, cada pai coloca os jovens nas fileiras do escotismo, que sinta a confiança que realmente a criança está segura. Natural que pode acontecer alguma coisa, que isto é enfim, mas... Acontece no seio da família. No seio da família, ou seja, que isto devia ser mais seguro e acontece, e é isso que nós primamos. Temos cada vez mais a primar essa formação e todos esses mecanismos das denúncias e tudo. Nós temos já preparados nos sites, já temos equipas preparadas de atender a família diretamente com a FIA Central. Já foi criado no último Conselho Nacional um fundo para o escotismo movimento seguro, que vem de encontro ao apoio à vítima, uma série de coisas que já está assim instituído. E tem-se trabalhado também com a Igreja nos casos que são identificados. Tem alguns, eu não posso esconder, existem alguns, e isto a gente temos que encarar e temos que proteger as crianças. E é esse o nosso, esse normativo do escotismo movimento seguro que nós temos como fundo, visa sobretudo o apoio à vítima numa primeira instância, que não pode ficar sem salvaguarda, sem proteção. E essa é a nossa grande... Por isso é que a gente garante aos pais que realmente há sempre um apoio, caso o mal aconteça, que esperamos que nunca que não venha, mas pronto, eu tenho conhecimento nos Açores, não conheço assim nada, mas não quer dizer que não venha a existir. Existe pontualmente algum caso que já foi sinalizado a nível da estrutura nacional destas situações. Já vimos 2 selos que se colam como marca de ADN dos escoteiros, a confiança e, por outro lado, a exigência. O que eu lhe pergunto é o que é que diferencia um jovem que cresce e matura a sua personalidade nos escoteiros, no CNE, e de outro que, enfim, não tem esta participação? Eu julgo que o movimento escotista, e sobretudo que eu sempre cresci nele, ou seja, ingressei os movimentos com 7 anos, e acho que devo muito, daí a mim, um espírito de serviço também ao movimento, porque acho que devo muito da minha formação atual ao movimento. E acho que o movimento ensina muito numa vivência pessoal e de interação com a comunidade, com a interação com os outros indivíduos, com a relação de vivência comunitária, e cada vez mais hoje, no meu entender, o escotismo é mais fundamental, porque nós vemos crianças muito isoladas, muito fechadas em casa, muito viradas para a tecnologia. Os amigos são os de Facebook ou do Instagram, ou aquilo que nós queremos chamar, e por vezes nem sequer têm a relação pessoal com eles. E julgo que o movimento escotista oferece um crescimento de espírito de equipa, ou seja, de acordo com o método escotista, formamos equipas, patrulhas ou bandos, em que depois eles interagem entre si e votam em projetos, atividades que são idealizados e são votados. E nós trabalhamos aqui de uma forma direta muito à democracia e o respeito pela opinião do outro. E depois, no fim, quando o projeto é
é votado e é executado, todos trabalham para o mesmo, respeitando mesmo a opinião que foi a vencedora. E na minha experiência de vida e de alguns conhecimentos que tenho também ao longo da minha vida, localmente, falo por mim próprio, nós na comunidade onde estou inserido, quando nós trabalhamos com antigos escuteiros, gente que trabalhou nas fileiras do escutismo, a compreensão e o trabalho das decisões são completamente diferentes daqueles que não são. Seja, há mesmo um estudo feito pelo CNE e que é partilhado até inclusivamente entre equipas especializadas, sobretudo ao nível das lideranças, que comprovam isso mesmo, ou seja, que um escuteiro ou um jovem adulto depois no seu ambiente de trabalho tem marcas diferentes quando tem um passado escutista de outro que não tem esse passado escutista. O que eu lhe pergunto é se, a partir da sua própria experiência pessoal, sente que é assim? Sinto que é. Eu próprio tenho essas atitudes. Pronto, acabo por perceber realmente e noto que tudo o que eu estou em outras atividades fora do escutismo e outras situações, eu já fui presente junto, sou líder, estou a presidir uma instituição de solidariedade social e tudo o que nós lidamos com pessoas que tenham pertencido ao escutismo tem uma abertura, uma forma de trabalhar diferente das outras. Não quer dizer que as outras também não colaboram, mas a aceitação de opiniões e trabalhar tudo para o mesmo fim e a forma de nós vermos a democracia, o respeito pela opinião. E o ver, no fundo, é um pouco os pilares da ação católica, não é? O ver, o julgar e depois o agir. E vocês fazem muito também a avaliação. Sim, eu faço parte do projeto pedagógico, que é a avaliação depois, que é corrigirmos, vermos o que é que funcionou bem, as melhorias depois que temos que fazer no âmbito da aprendizagem. Isto dentro do movimento, pois é o desenvolvimento das competências pessoais, há aqui uma série de trabalhadas depois também, além do grupo, e há aqui um trabalho comum que julgo que é muito enriquecedor, o escutismo dá muito à sociedade, se calhar a sociedade não tem esta noção, mas o escutismo dá muito à sociedade de onde está inserida. Mas pronto, é a nossa ação, é aquilo que nós vamos fazendo e... Hoje, certamente, até porque foi dirigente, foi chefe de vários agrupamentos, quer dizer, agrupamentos não, mas de vários grupos etários, pergunto-lhe quais são os grandes desafios que a juventude, os mais novos, trazem para o movimento? São... Agora fui assim apanhado de surpresa os desafios, porque a sociedade de hoje é completamente diferente da sociedade passada, ou seja, vemos muitos desafios da tecnologia, por exemplo, hoje é um desafio de lidar com o que é, por exemplo, hoje inteligência artificial, ou seja, qual é o papel dentro dos jovens de liderança com a inteligência artificial. Julgo que também com a nova tecnologia, pensando nisso, nós somos pessoas da ação. E temos que pensar, imaginar e acho que desenvolver dentro de cada jovem o espírito crítico e de análise, em vez de basearmos sempre naquilo que nos vem, ou o que é que os outros dizem, ou o que nós rodeia, também acaba por ser uma boa forma, um desafio atual de promover nos jovens a sua análise própria, o seu espírito crítico e não basear-se sempre no que está à sua volta, de perguntar ao outro, olha, como é que faz? Que também poderá ser uma de várias situações que também podem acontecer. Os jovens hoje trazem, como sempre trouxeram, consigo os seus ambientes familiares, as suas realidades próprias. Hoje também isso mudou completamente, porque a sociedade mudou, a família mudou. Sim. Isso é um desafio também para vocês. Sim, é o desafio da inclusão de todos os jovens, independente da sua raça, cor e de estrutura familiar, porque já enquanto a gente temos as famílias, muita família monoparental e que realmente temos que aqui a relação entre agrupamento da gente, criança ou adulto ou adolescente, completamente diferente quando era outro tipo de família estruturada, o que chamamos assim, podemos chamar a família tradicional. Isto são outra forma também de nós, o movimento, encarar e acolher este tipo de jovens que por vezes, ou seja, ele está com o pai, para a semana está com a mãe, este fim de semana não pode vir porque está no outro, ou seja, e nós temos que organizar de forma
toda a dinâmica que já não é questão permanente, estas situações de adversidades que vão da sociedade que nós vivemos. 100 anos depois, qual é assim o principal desafio? Já me falou que é a questão do compromisso dos jovens adultos, que estejam disponíveis por um lado para a formação e por outro lado para continuar dentro do movimento ou para aderir ao movimento, mas qual é assim, para além desse, qual é o outro grande desafio que o CNE nos Açores enfrenta? Na abertura do INDAB, comemorativa, que foi de 22 a 24 de março, salvo erro, em Ponta da Algada, que foi o início das comemorações, e o desafio era sobre... Eu dizia que realmente nós devíamos estar descansados quando nós todos, ou seja, preparar os jovens de hoje para estar ao serviço da comunidade, estar ligados com a comunidade e do apoio ao outro, e que nós temos muito uma sociedade individualizada, ou seja, muito pensa em si. E penso que o nosso grande desafio é acolher e continuar que os jovens estejam no âmbito de uma comunidade em que fazem parte da mesma e que atuam sobre a mesma. Daí também prepararmos para termos jovens interessados no âmbito da governação local ou da parte dos movimentos, ou seja... Preparar cidadãos para o mundo. Para o mundo de uma forma, não para ficar sobre si, mas para a comunidade. Acho que é um bocadinho este desafio, porque na nossa sociedade hoje vive muito, cada pessoa vive muito isolada, e os jovens também. Termina assim este Igreja Açores, o último desta temporada, em dia de São Pedro, o último santo popular que assinalamos em tantas comunidades dos Açores, particularmente na Ribeira Grande, com as tradicionais cavalhadas, consideradas uma das festas mais curiosas dos Açores. As cavalhadas de São Pedro são uma tradição secular, incluem um desfile a cavalo que parece ter sido inspirado nos torneios medievais. Os cavaleiros, lanceiros, mordomos e corneteiros, vestidos de branco com capas e faixas vermelhas, montados em cavalos, reúnem-se perto do Solar da Mafoma, uma casa do século XVIII, e iniciam uma cavalgada ao som de cornetas atrás do rei, uma figura de barba comprida. É no adro da Igreja da Ribeira Seca, a freguesia onde se realizam as cavalhadas, que o rei e os lanceiros declamam uma embaixada ao apóstolo Pedro e dão 7 voltas em torno da igreja, um número que se pensa estar associado aos 7 dons do Divino Espírito Santo. O cortejo segue para a rua principal da Ribeira Grande, até aos passos do concelho, onde o rei discursa em frente à Câmara Municipal e onde os ditos cavaleiros solenemente repetem, mas já só 3 voltas em torno do jardim, desta vez aludindo-se à figura da Santíssima Trindade. De seguida, na igreja de Nossa Senhora da Estrela e na Ermida de Santo André são repetidas 1 e 3 voltas, respectivamente, ao que se sucede um percurso por todas as ruas da cidade, terminando novamente no Solar da Mafoma, na freguesia da Ribeira Seca. O programa Igreja Açores regressa no primeiro fim de semana de setembro. Boa tarde, bom verão. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.